Trade não é investimento. Mas se day trade não é investimento, significa que estamos apostando? Corretoras são cassino? Bem-vindo ao canal 01 Cripto, me chamo Vanessa Oliveira e hoje vamos falar sobre o tema Day Trade é aposta? No primeiro documentário do canal. Vamos começar esse assunto falando sobre conforto cognitivo. Conforto cognitivo, ele explica a nossa capacidade de lidar com hábitos, o que significa que quando você está fazendo algum hábito no seu dia a dia, por exemplo, escovar o dente, dirigir ou até mesmo arrumar a casa, seria um hábito do dia a dia. É um hábito que você não precisa pensar muito para tomar decisões. E isso tem relação com o nosso sistema 1, que é o sistema que está muito mais habituado em fazer os hábitos do dia a dia do que pensar de forma ativamente para resolver aqueles problemas. O que é completamente oposto no nosso sistema 2, que são os hábitos de maior esforço e são os hábitos calculados. Eu vou dar um exemplo muito claro para vocês disso e eu quero que vocês me respondam de uma forma bem rápida. Essa imagem que eu estou colocando aqui na tela, qual das linhas é maior que a outra? A maior parte das pessoas vão achar que a segunda imagem é muito maior do que a primeira, só que na verdade as duas têm tamanho igual. A partir do momento quando você pensa de uma forma automática, com certeza o seu cérebro vai confortar você a escolher a segunda imagem. Só que na verdade, quando você para pensar e calcula de uma forma realmente analítica, você percebe que a segunda imagem e a primeira têm um tamanho igual. Bom, agora que você entendeu o que é o nosso conforto cognitivo e o lado emocional versus o lado racional, eu preciso te explicar o que é a natureza de uma aposta. A natureza da aposta nada mais é do que você confiar na sorte para tomada de decisões. Por exemplo, quando você entra em sites como o Blaze, que são sites terríveis e puro jogo de azar, você está confiando na sorte, quando na verdade a casa sempre vence. Mas aí conforme você vai jogando, você vai viciando nisso, gente. Eu acabei me viciando também, meu marido também. E aí, pensa, a gente perdeu toda a nossa economia. O Honda que eu tive que vender para pagar a dívida de banco. Aqui tá os extratos que na época que eu estava mais viciado, ao menos 50 mil, menos 5 mil. Tá aí. E aqui, ó, menos 9, 10 mil. Vai embora, é só negativo, rapaziada. Só negativo. Então não tenho que mentir a história, porque eu tô fudido, eu tô devendo. Nesses últimos minutos, vocês assistiram pessoas que perderam grandes quantias de dinheiro com apostas, simplesmente pegando todas as suas economias e transferindo para essas casas de apostas. Agora, por que eu trouxe isso para vocês? A aposta é uma das piores coisas que você pode fazer e pode arruinar a sua vida financeira, coisa que eu sempre falo aqui no canal para vocês. Quando a gente fala de educação financeira, educação cripto e principalmente analisar o gráfico, é justamente você tomar decisões pensadas, tomar decisões de forma racional. O que difere um trader de um apostador é justamente a intenção que ele entra no gráfico. Se você entra numa operação sem análise, você está apostando. Muitas das pessoas que entram em casas de aposta procuram dinheiro rápido, quando na verdade a gente sabe que a aposta é o pior caminho para você conseguir rendimentos consistentes e assertivos ao longo dos anos. E o que causa uma grande confusão, porque a maioria das pessoas quando fala em trade, principalmente em day trade, elas sempre falam que o day trade é uma forma de ganho rápido, é uma forma de você enriquecer rapidamente confiando somente na sua análise que você aprendeu somente em 3 dias. O grande problema disso é que quando você faz uma análise com base no achismo, você está tomando realmente puramente a sua sorte para conseguir ou não aquele dinheiro. E aí que entra o grande problema. A maioria das pessoas falam que day trade é aposta porque elas confiam na sorte e não em ferramentas de análise profundas e completamente assertivas para tomada de decisões. Para quem não sabe, no day trade envolve análise técnica, que é baseado na matemática, análise gráfica e também análise fundamentalista, análise dos fundamentos daquele ativo. E é por isso também que eu ensino tudo isso na minha mentoria,
para você conseguir alavancar os seus conhecimentos através do day trade. Só que no início do vídeo eu falei para vocês que o day trade não é investimento. E é verdade, day trade não é investimento. Day trade deve ser considerado uma profissão. Mas espera aí, no início do vídeo eu falei sobre conforto cognitivo e expliquei sobre os hábitos que fazemos no automático e ações com base na lógica, gerando mais esforço mental, correto? Agora vamos associar os termos que eu falei anteriormente e qual é a relação com o termo conforto cognitivo e o day trade. Para quem não sabe, o termo conforto cognitivo refere-se à tendência das pessoas a buscar informações ou adotar crenças que confirmem as suas visões existentes e evitem desafiar seus pontos de vista, que também tem muita relação com o nosso sistema 1, que foi explicado no início desse vídeo. No contexto do day trade, isso pode se manifestar quando os traders se apegam à ideia de que o sucesso no day trade é puramente uma questão de sorte, a fim de evitar assumir a responsabilidade por suas decisões e possíveis perdas. E é por isso que muitas pessoas falam que o day trade é aposta, porque na hora de fazer essas operações elas estão confiando na sorte, elas não têm um fundamento expressivo para realmente colocar no gráfico e tomar decisões em cima. Não, elas simplesmente confiam naquele candle que abriu verde, elas abrem a operação achando que vão faturar milhões de reais. E quem fala para você que day trade é sinônimo de lucro rápido, tá contando a maior mentira da história. E quando as pessoas têm essa liberdade de entrar simplesmente na corretora, abrir o mercado de futuros e fazer operações, elas estão fazendo realmente por sua conta e risco e colocando a sorte no lugar de uma análise muito profunda e racional. E é por isso que eu falo que day trade não é lucro rápido, porque no final você estudou durante meses para conseguir realmente aquele resultado no day trade. Bom, agora que você entendeu a natureza de uma aposta, a realidade do day trade e a questão emocional, vamos falar sobre o day trade como profissão e ferramenta institucional. O day trade, ele é realmente uma profissão, ele não é uma forma de investimento. Nas corretoras, exchanges aí ao redor do mundo, existe o que nós chamamos de mesa de operações. Essa mesa de operações são traders institucionais que fazem trade literalmente com o dinheiro da corretora para alavancar os ganhos dessa empresa. E é uma prática muito comum. E aqui eu vou deixar uma reflexão para você. No mercado de futuros, qualquer pessoa consegue abrir o mercado e fazer operações. Sem mesmo estudar, sem mesmo saber o que é o day trade, sem mesmo saber o que é uma análise técnica. Agora, quando você vai, por exemplo, num curso de medicina, no primeiro semestre, você não consegue operar um paciente ou fazer uma operação extremamente complicada, por exemplo, um transplante de coração. A única diferença entre um médico e um trader é que o médico estuda para realmente fazer essas operações. O trader, ele também tem que seguir a mesma lógica. Não adianta você querer entrar no gráfico e conseguir resultados que todo mundo tem sem ter o conhecimento que essas pessoas possuem. Os traders institucionais estudam e aprimoram as suas análises, suas habilidades todos os dias. No trade você é livre, você pode abrir operações quando você quiser. Não tem ninguém te observando, ninguém vai te culpar por conta disso. Mas a gente sabe que no final o sentimento de culpa chega quando você perde dinheiro. Por isso que aqui no canal eu sempre falo para vocês que estudar é a melhor chave para você conseguir resultados consistentes. Caso contrário, você vai cair no amadorismo e nessa taxa aqui que eu tô colocando para vocês que a maior parte dos traders perde dinheiro. Mas parando para pensar, o que um trader institucional ou um trader experiente possui que o apostador não tem? Primeiro ponto de tudo é o conhecimento e estudo. Um trader experiente dedica tempo e esforço para estudar e entender os mercados financeiros. Eles aprendem sobre técnicas relacionadas à análise de gráficos, indicadores financeiros e outros aspectos relevantes. E esse conhecimento lhe dá uma base sólida para tomar decisões informadas e embasadas. Outra coisa também é estratégias e planejamentos. Traders experientes desenvolvem
desenvolvem estratégias de negociação sólidas com base na sua análise e conhecimento. E além de tudo isso, existe também a questão da gestão de risco, porque um trader experiente entende a importância do gerenciamento de risco, estabelece limites e usa técnicas para utilizar o stop loss e o take profit da melhor forma possível. E além também da gestão de risco, existe também a questão do controle emocional. O trader experiente, ele não age igual uma criança, ele tem a capacidade de controlar as suas emoções durante as negociações, o que todos os apostadores não têm. Nenhum apostador tem controle emocional. Caso contrário, ele não seria viciado em aposta. E para deixar esse vídeo ainda mais completo, trouxe algumas informações a respeito de salários do cargo de trader no Brasil. Bom, de acordo com a Glassdoor, o salário do cargo de trader no Brasil varia em torno de R$ 9.170 por mês. E é claro que eu vou também trazer alguns exemplos de salários na empresa Itaú Unibanco, que paga de R$ 5.100 a R$ 25.000 por mês, e também Santander, que o salário típico de um trader na empresa Santander é de R$ 99.000, e o salário anual de um trader na empresa varia de R$ 66.000 a R$ 245.000. Bom, você entendeu a diferença entre um apostador e um trader experiente, mas o day trade ele é utilizado em diversos outros mercados além do mercado de criptomoedas. Diversos dados relacionados ao estudo do day trade e o sucesso ou não dessas operações inclui exclusivamente somente o mercado tradicional. E é aí que a gente pega uma parte dessa pesquisa e deixa meio que uma folha em branco com relação ao mercado de criptomoedas, porque existem algumas características exclusivas do mercado cripto, e são essas que a gente vai falar agora. O day trade em criptomoedas pode oferecer uma certa flexibilidade de tempo em comparação com os outros mercados financeiros tradicionais, como ações ou commodities, e existem algumas razões pelas quais isso pode ser percebido com a maior liberdade de tempo. A primeira é que o mercado é 24/7. Ele funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem pausas para fins de semana ou feriado. Isso significa que você pode realizar operações a qualquer momento de acordo com a sua disponibilidade e conveniência. E isso facilita demais a migração de uma área. Por exemplo, se você está trabalhando bastante, tem somente o tempo à noite para realizar os estudos, o mercado cripto proporciona essa liberdade. Outra questão também é que muitas pessoas falam mal é a alta volatilidade, mas o mercado de criptomoedas é conhecido por sua alta volatilidade, o que significa que os preços podem flutuar rapidamente em curtos períodos de tempo, e essa volatilidade pode oferecer oportunidades para traders. Então isso pode proporcionar ainda assim uma melhora nas suas operações no longo prazo. Eu sei que muitas pessoas podem até mesmo assistir esse vídeo e falar: ah, mas eu conheço algumas pessoas que já perderam dinheiro com day trade. Inclusive, eu já tentei fazer day trade e não consegui. Bom, eu tenho uma reflexão para vocês. Esses trades que vocês perderam, vocês estavam dentro do seu setup? Essa é a primeira pergunta. Segunda, todos os trades que vocês também perderam dinheiro, em algum momento vocês revisaram todos esses trades que vocês perderam dinheiro para identificar o que vocês fizeram errado? Terceiro, houve um gerenciamento de risco correto? Você realmente aceitou o quanto que você poderia perder ou foi lá e ajustou o stop, como muitas pessoas fazem? Quarto, outra questão também é que às vezes a gente pode estar um pouco chateado com a vida, vai no trade para querer fazer dinheiro e no final perde mais dinheiro. O trade, ele é algo muito delicado, principalmente o day trade. Você tem que seguir à risca. Por exemplo, eu sendo sua mentora, você terá que seguir à risca tudo que eu falo para você. Caso contrário, você vai continuar no mesmo cenário que você está hoje. Então, as pessoas que falam que perderam dinheiro no trade, os meus questionamentos são esses. Será que realmente elas fizeram da forma correta? Será que em algum momento elas deixaram de fazer o que deveria ser feito por algum fator externo? E é isso que vocês precisam se questionar. É isso que vocês precisam entender, que nem sempre o trade vai ser assertivo, mas tá tudo bem. Inclusive, a maior parte das pessoas não entende que day trade não pode ser feito todos os dias. O meu operacional, por exemplo, é no máximo 15 dias por mês. Eu opero somente metade do mês. Isso quando tem oportunidades. Se não tiver oportunidades, não tem por que eu fazer trade, entende? E no final, vou deixar uma reflexão para todos que me acompanharam até esse momento.
Se todo mundo operasse como todo mundo, todos teriam o mesmo resultado. O que difere um trader profissional, um trader institucional para um trader amador é ter um setup que funciona ao longo dos anos e principalmente um emocional blindado. Nesse documentário, buscamos esclarecer essa diferença, principalmente de traders amadores e traders profissionais e também os que acham que realmente é uma aposta, porque na verdade todos os traders amadores consideram uma aposta porque não estudaram o suficiente para ter consistência e assertividade. Nesse documentário, buscamos esclarecer essa diferença, incentivando os espectadores a abordar o day trade com responsabilidade e fundamentos, em vez de encarar como um jogo de aposta.